Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode identificar que nós estamos precisando de terapia e como é a primeira ida a uma psicóloga. O que são, do que se alimentam, o que acontece no consultório. Agora, nesse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, me segue lá no Instagram e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que no caso é toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Aqui no canal, lá no início, a gente já conversou um pouco sobre quais as diferenças entre uma psicóloga e uma amiga, por exemplo, ou outras formas de obter saúde mental que não a psicoterapia. Porém, talvez eu tenha partido do princípio de que todas as pessoas que veem os meus vídeos ou que verão os meus vídeos sabem como funciona o trabalho de uma psicóloga, ou já fizeram psicoterapia, o que talvez não seja verdade. Sendo assim, nós vamos unir o útil ao agradável. Uma profissional da psicologia que já na infância teve contato com essa profissão. No caso, eu fiz terapia. Para que a gente possa falar um pouco melhor disso. Faz tempo que eu não compartilho algo da minha história por aqui, então eu acho que vai ser interessante. Por volta dos meus 5 anos de idade, eu desenvolvi o que a gente vai chamar aqui de pânico. Até hoje, eu não sei se existiu um tipo de diagnóstico, porque meus pais não lembram e muito menos eu. Então eu não sei explicar ao certo o que eu tinha. Então, a gente vai chamar de pânico mesmo. A cena que desencadeou esse pânico foi: em uma manhã, a minha mãe foi levar os meus irmãos cedo para a escola e o meu pai saía para trabalhar mais ou menos na mesma hora. Coisas rotineiras e que eu já conhecia. Não era nenhuma novidade ficar uns 15 minutos no máximo sozinha em casa dormindo. Aliás, um adendo, a gente morava numa cidade pequena, então meus pais achavam que não tinha problema ficar uns 15 minutos sozinha em casa. E de fato, nunca teve até esse dia. Mas, nesse dia específico, quando eu acordei e me percebi sozinha, eu tive a certeza de que minha família havia me abandonado, que todo mundo tinha ido embora e me deixado para trás. E quando eu entrei em contato com esse pensamento, eu fiquei com muito medo e me bateu um desespero absurdo. Depois dessa cena, pra mim era muito difícil ficar longe da minha família, mas principalmente da minha mãe. Tá, Ana, mas por que da tua mãe? Bom, a minha teoria é que, além dela ser minha mãe, ela foi a primeira pessoa a voltar pra casa. Foi a pessoa que, no momento em que eu estava desesperada, ela me acolheu. Desde então, nem eu, muito menos minha mãe, tivemos paz na nossa relação. Eu precisava ficar com ela 24 horas por dia, pra me sentir segura. E assim, né? Mães, no geral, já não têm muito tempo pra viver a sua individualidade. Agora pensa numa mãe que tá vivendo o limite do burnout. Era o que estava acontecendo com a minha mãe. Obviamente, a saúde mental da minha mãe estava indo pras cucuias junto com a minha. Então, meus pais tomaram a atitude sensata de procurar uma psicóloga que me acompanhasse. Aqui eu abro um parênteses para uma coisa. Sim, toda uma família pode sim adoecer por causa de um acontecimento individual. Não necessariamente por causa da pessoa que está sofrendo, mas a gente vai colocar aqui que é como se o sofrimento respingasse nas pessoas ao redor. No caso meu e da minha mãe é muito mais claro. Eu precisava da figura dela, por causa disso, ela não tinha tempo para a própria individualidade, meus irmãos não tinham tanto tempo mais com ela e, obviamente, meus pais não tinham tempo conjugal, porque eu estava ali. Pensando nisso, agora imagina se meus pais não tivessem tomado a atitude de procurar uma ajuda profissional para mim. Inclusive, mesmo em acompanhamento, não foi um processo fácil. Obviamente, esse acontecimento causou um grande impacto na minha individualidade e na forma como a minha família funcionava. Então imagine passar por isso sem o acompanhamento de uma psicóloga. Ana, mas tu não era meio novinha, não, pra ir pra terapia, 5 anos de idade? Não, senhoras e senhores. A partir do momento em que uma criança fala ou se expressa, já pode sim ser o momento de procurar um acompanhamento para essa criança, se necessário. No caso, eu tinha só 5 anos, mas muita coisa para dizer. Por fazer um pouco mais de 20 anos que isso aconteceu e eu era uma criança na época, o que eu mais tenho vivo nas minhas memórias são as sensações e cenas muito específicas. Eu lembro de conversar com a psicóloga e fazer massinha, mas eu não lembro do conteúdo da conversa. Porém, mesmo assim, nessa lembrança, vem um sentimento de alívio. Eu me sentia bem falando com ela. Bom, aí depois de umas sessões comigo, ela fez uma orientação com os meus pais e eu comecei um processo de cura para além do consultório também. E como eu disse antes, por mais que o processo fosse voltado para mim, toda a minha família estava se reorganizando junto comigo. E aqui eu chamo de cura, mas não necessariamente naquela época essa cena parou de doer, porque mais velha isso também foi assunto para outras profissionais que me acompanharam ao longo da vida. Porque, bom, terapia é um processo, nem sempre contínuo.
E obviamente eu tô fazendo um recorte muito específico de uma situação. Mas na época, procurar pela ajuda de uma psicóloga foi a melhor coisa que meus pais puderam fazer por mim e pela família. O que eu quero deixar claro é que não existe um momento certo ou ideal para fazer psicoterapia. Mas a gente pode pensar em situações como quando a gente sente vontade de se expressar e não consegue, mesmo que não seja de forma verbal. Não sabemos denominar determinados sentimentos, principalmente se eles são incômodos pra gente. Sente que tá estagnada ou presa em determinado momento de vida ou história, ou até mesmo presa a uma pessoa ou um relacionamento, quando passamos por algo que faz a gente sofrer demais, mas a gente não consegue se desvincular dessa história e desse sofrimento, ao receber um diagnóstico, ao perceber que algo ou as coisas ao teu redor estão mudando drasticamente e você não tá conseguindo lidar muito bem com isso. Esses são indicativos de que sim, uma psicóloga pode te auxiliar nesse momento. Mas qualquer pessoa pode me auxiliar, me ajudar nesse problema, nos meus sofrimentos? É assim fácil? Olha, sim e não. As psicólogas, nós, somos todas capacitadas para lidar com o sofrimento psíquico, certo? Porém, nem todas as profissionais lidam com todos os tipos de problema ou demandas. Então, talvez procurar alguém que fale mais sobre o teu problema seja o ideal, ou alguém que você já ouviu falar, enfim. Outra coisa importante de mencionar aqui é que uma psicóloga é outro ser humano. E às vezes a gente não gosta muito do outro ser humano. Então esteja aberta a talvez não se dar muito bem com a primeira psicóloga que vai te atender ou que você vai encontrar. Porque um vínculo precisa ser criado para que você se sinta confortável de dividir com aquela pessoa os teus sofrimentos. Então, se você não gostar da psicóloga que vai te atender ou do psicólogo, agradeça o trabalho e procure por outra pessoa. Procure por acompanhamento psicológico se você precisa. Ou auxilie alguém como os meus pais fizeram comigo. Como eu já falei num outro momento aqui no canal, a gente esquece de ver a saúde como um todo. Mente e corpo estão interligados. E é importante que a gente acolha as coisas, mesmo que elas sejam desconfortáveis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você pensou sobre o assunto e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam curtir esse vídeo ou que precisam ouvir o que eu acabei de dizer. No mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.